Bom, boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso, mas tivemos aí uma bela introdução aí da nossa querida Claudinha. Bom, eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo dizendo por que que eu escolhi o tema, né? Por que fé e por que consciência? Bom, fé porque, como bom tricolor que somos, não posso deixar de destacar, e não só pelo Fluminense também, mas pelos times brasileiros de uma forma geral. Não sei se todos estão acompanhando esse Mundial de Clubes que a gente está vivendo. E acho que um bom exemplo que o esporte nos deu foi em relação à fé, né? Eu confesso que gosto de futebol, né? Uma coisa, né? É mais voltada a prazer do que qualquer outra coisa. Mas a gente teve ali um bom exemplo do que é fé, né? Eu não fazia a menor, não tinha a menor esperança. Ninguém ensinou você, era todo mundo. Assim, O Brasil inteiro dizia que aquilo ali. já estava feliz que o Fluminense ia ser ali, não seria o primeiro time brasileiro a voltar, enfim. E, e aí eu aproveitei esse gancho para, né, pensar um pouquinho, refletir, usar o esporte como essa janela, né, para saber como é que anda a minha fé, né? E aí eu queria compartilhar com vocês aqui algumas reflexões sobre isso, porque às vezes, justamente quando a gente mais precisa da fé, né, quando a gente está num cenário de certeza, não tem espaço para fé, né? Onde os fatos estão acontecendo, a gente está vendo ali, vai duvidar dos fatos, né? E a fé ela deve se fazer presente e mais forte, né? Justamente nesses momentos, né? Quando tudo leva a crer que aquilo que a gente gostaria, que a gente esperaria que acontecesse, não vai acontecer, não vai se realizar, né? Então, esse é um gancho para a gente falar de fé. E o outro foi uma postagem da nossa presidente no grupo dos médiuns essa semana, uma passagem de Kardec, né, sobre a consciência. E aí eu gostaria de ler, porque é uma passagem bem pequenininha. Diz o seguinte: Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia que ela só dará bons conselhos. Allan Kardec. Então eu acho que a ideia das nossas reflexões aqui da noite de hoje, né? Eu sempre, acho que a minha maior dificuldade de falar de espiritismo é as pessoas, de alguma forma, achar que eu consigo praticar o que eu falo aqui. Só você, Assim, provavelmente. acho que esse é o maior desafio, né? E eu sempre destaco nas palestras que os temas que eu trago, os assuntos aqui para reflexão, o primeiro destinatário sou eu, né? A pessoa que tem a maior dificuldade de colocar em prática tudo que eu vou falar para vocês aqui sou eu. Se alguém por acaso se identificar, será uma mera coincidência, né? Então, eu acho que o palestrante ele tem essa oportunidade, né, de poder fazer um mergulho no seu interior aqui numa sessão coletiva, né? Se algumas pessoas se identificarem, ótimo, enfim, somos todos seres humanos, né? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar, a gente falar um pouco da fé, depois um pouco da consciência e a relação entre esses dois assuntos. Eu queria fazer uma ponte entre a fé e a consciência, como é que isso pode repercutir no nosso dia a dia com o objetivo maior das nossas reuniões aqui, dos nossos encontros, o objetivo maior do Espiritismo, que é ajudar a gente a vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos desafios e evoluir. Afinal de contas, estamos todos aqui para isso, né? Nós estamos aqui na Terra a passeio, nós estamos aqui para sofrermos, né? Estamos aqui para crescermos, para evoluirmos, né? Em relação à fé, a primeira mensagem que a doutrina espírita sempre passa para a gente é que a fé tem que ser o quê, pessoal? Raciocinada. Raciocinada. É aquela fé que consegue enfrentar frente a frente a razão em qualquer tempo, né? Essa é a expressão que a gente extrai na doutrina espírita. Então, no espiritismo, a gente combate aquela fé cega, aquela fé fundamentalista, né? Que infelizmente acaba embasando algumas religiões que a gente vê por aí. E esse fundamentalismo todo acaba também gerando muitos excessos. E aquilo que deveria ser algo para nos ligar a Deus, porque religião é isso, né? Religião vem de religar, né? Vem de ligar o homem a Deus, acaba nos afastando dele, né? Então aqui o espiritismo ele é terminantemente contra dogmas. A gente é treinado desde a primeira palavra na iniciação na literatura espírita a sempre questionar, a sempre pensar. A todo momento, Kardec, a gente aprende na doutrina que se a ciência comprovar o contrário, fiquem com a ciência, porque a verdade é que o mundo evolui, né? Se a gente voltar
100, 200 anos atrás, quando é que a gente ia imaginar que a gente conseguisse comunicar com alguém do outro lado do mundo com um aparelho celular, né? Se voltar 20, 30 anos, o que que um celular seria capaz, né, de fazer? Então, pensem nisso, né? Claro, que são 20, 30 anos perto da evolução da humanidade, né? A gente para ler, por exemplo, a Bíblia, né, o texto original mesmo, de raiz, vai ter muita coisa que hoje a gente nem consegue entender. Tamanho, a distância no tempo, são 2000 anos, né? A sociedade, então, é muito diferente. Os hábitos, os costumes, as culturas eram muito diferentes naquela época. Então, é fato que essa evolução toda gera uma necessária evolução no nosso conhecimento, nas adaptações. O Espiritismo faz isso, né? A gente já tem uma releitura em Kardec, quando a gente tem a publicação do Livro dos Espíritos. É uma atualização de muita coisa do que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, com uma visão, né? Terceira revelação, né? O que o Espiritismo vem trazer para a gente, né? Aquela visão mais amorosa do Cristo, tentando ali superar ainda aquela coisa do olho por olho, dente por dente, que mesmo depois de Jesus, depois de Jesus ter vindo, né, dizer que a gente tem que dar a outra face, a gente ainda tem o olho por olho, dente por dente, ainda muito no nosso dia a dia. Se a gente é agredido, a primeira reação é devolver a agressão. A gente ensina para os filhos, né, ó, se ninguém te bater na escola, você revida, né? Então, assim, meio que, né, é difícil lidar, a gente vive num mundo material, né? Então, tudo isso para dizer que a fé na doutrina espírita, ela tem que ser um acreditar, né? Crer em Deus, crer no mundo espiritual, crer na espiritualidade, mas é uma fé raciocinada. Isso é o que diferencia na largada o espírita, né? O kardecista de qualquer outra religião. A gente precisa ter as nossas crenças, que elas recebam o batismo da razão, né? E muita coisa que a gente olha principalmente na Bíblia, né? Nos contos, né? Os episódios de Jesus, os milagres que a gente vê, muito do que se chama de milagre, hoje a gente sabe que nada mais é do que manipulação do fluido cósmico universal, né? Jesus era, se não o maior, um dos maiores magnetizadores que já viveu entre nós. E toda essa manipulação do fluido cósmico universal, isso depende o quê? Claro, do merecimento, né? Então, tudo aquilo que a gente estuda e aprende na doutrina, a gente sempre trabalha, em resumo, portanto, com a ideia da fé raciocinada. Ter fé, portanto, é acreditar. É acreditar em algo maior, é acreditar que nada acontece por acaso. Mas a fé, para a gente, na doutrina espírita, ela não é só um acreditar. Ela não é só um crer em Deus, ainda que com a chancela da ciência. A fé, para nós, na doutrina espírita, ela é mais do que isso. A fé, para nós, ela é uma força transformadora. Sim, a fé é uma força transformadora. Qual é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? O Espiritismo, ele revela para a gente um mundo que as outras religiões, muitas delas, né, os ateus, não acreditam. Existe um mundo espiritual. Existe vida após a morte. A gente aqui, a gente está encarnado, a gente está passando por uma fase. Nosso espírito, na realidade, ele está numa prisão. Nosso espírito, quando ele está liberto, né, fora do corpo físico, ele se move com a velocidade do pensamento. Tem várias obras espíritas que descrevem isso, né? Mesmo quando a gente dorme à noite, o espírito ele se desprende e fica preso ao corpo, né, por um fio, né, energético. Isso aqui na carne é uma prisão, pessoal. Então, a fé robusta, quando a gente acredita em Deus, quando a gente acredita no mundo espiritual, a gente acredita na pluralidade de existências, essa é uma encarnação entre centenas que já tivemos, né? Várias vezes a gente já encarnou, desencarnou, encarnou e desencarnou. E essa é a nossa melhor versão que a gente tem hoje. Então, qual é o ponto que eu quero chegar? A fé robusta, ela é uma força transformadora. Por quê? Que contribuições uma fé sólida, uma fé robusta dá para o nosso progresso espiritual? Primeira contribuição que eu queria destacar aqui com vocês. Quem tem fé, quem acredita em Deus, quem tem a certeza de que nada está acontecendo com a gente, bom ou ruim, nada. Não acontece nada que não seja cumprimento das leis divinas, dos desígnios de Deus. Quem acredita piamente nisso, primeira coisa, para de reclamar. Para de viver lamuriando, porque a verdade é que no mundo de reclamações, quando as pessoas começam a reclamar, lamuriar, tá tudo dando errado,
tudo vai começar a dar errado, vai dar mais errado, a sua psicosfera, a sua energia abaixa, você contamina as pessoas que estão do seu lado, ficando aquela nuvenzinha negra, como se fosse uma nuvenzinha negra mesmo. E é como se fosse uma areia movediça, com o passar do tempo você fica imobilizado. Então a fé, quem tem uma fé robusta, uma fé sólida, e isso, pessoal, é merecimento, é conquista individual. Quanto mais avançado é o espírito, maior é a fé dele, mais força ele tem para enfrentar as vicissitudes. Então ele não vai ficar reclamando. Por pior que seja a situação que ele estava passando, fiquei 15 minutos preso aqui na rua. Eu estava controlando o relógio, não tem como pegar o carro, botar o carro nas costas. Entrei na rua 15 para as 8. Sim, não adianta, vou sair correndo, vou brigar. Um carro da frente levantou, o outro carro levantou, eles começaram a ficar discutindo. Fiquei tranquilo que tinha um carro da polícia parado aqui na esquina. Bom, tá discutindo, chovendo, todo mundo molhado, porque ninguém conseguia dar ré para dar vez para o outro. Né? Eu ia fazer o quê? Eu fiquei ali sentado, não, vai dar certo. Um ato de fé. Vai dar certo. O que eu podia fazer, eu fiz. Cheguei com 15 minutos de antecedência. Né? Tava na rua aqui, não ia nem para frente nem para trás. Meu pai testemunha por lá que ele me viu ali. Ainda me deu tchauzinho. Passou deu tchauzinho. Eu estava aqui presa também. Sim, não tinha jeito, sim. Ninguém E Rio de Janeiro, né? Você fica dentro do carro, você não sabe se alguém vai sair estressado, irritado com alguma arma, sei lá. Tinha uma discussão. Você fica quieto, assim. Né? Então, eu podia ficar dentro do carro reclamando, xingando, isso não ia resolver nada. Pelo contrário, eu ia chegar aqui para dar palestra com uma, né, energeticamente falando, desequilibrado. Certamente a palestra, né, não sei se vai ser boa ou não, vocês me dizem depois, mas não seria boa, né, pioraria o resultado. Né? Então, assim, é tudo o campo energético que a gente constrói. E a fé é importante para isso. Quando a gente consegue ter uma energia boa, uma energia lá em cima, muda a nossa forma de lidar com os problemas. Né? Porque os problemas a gente vai passar por eles. Não tem jeito. Estamos todos encarnados no mundo de provas e expiações para isso. Para testar a nossa paciência, como o nosso presidente falou no começo, testar a nossa fé, testar a nossa resignação, a nossa resiliência. É para isso. E reclamar, lamuriar, não vai resolver. Então, a primeira grande contribuição de uma fé robusta é a gente não reclamar, não lamuriar. E qual é o grande resultado disso, pessoal? Qual é o maior ativo que a gente ganha quando a gente entende isso? É um ativo que a gente não tem volta. É a única coisa que a gente tem aqui na Terra que não tem jeito de a gente perder. É o tempo. É o tempo. Na última palestra que a gente teve aqui, né, a gente falou do Divaldo, é uma passagem do vídeo que ele fala, o tempo, né? Ele ganhou mais ali alguns meses depois daquela cirurgia espiritual que ele passou e tal. Tempo, pessoal. Todos nós temos uma bateria aqui para voltar para o mundo real, né, que é o mundo espiritual. Não faz sentido a gente gastar esse nosso ativo mais precioso reclamando, lamuriando, gerando energia negativa, porque isso não resolve. Só atrapalha a nossa vida. Então, essa seria a primeira grande contribuição da fé que eu queria trazer para vocês. E quase que um desdobramento dessa primeira é a resistência, é a resiliência. As pessoas que têm muita fé não tem tempo ruim para elas. Elas estão no meio da tempestade, mas elas estão sempre ali. É igual o bambu, e verga, mas não quebra. E é isso, pessoal. A gente aprende na doutrina que isso aqui é um exercício de fé, sim. E quando a gente entende, eu vou repetir isso 10 vezes na palestra. Meu pai não gosta quando eu fico repetindo as coisas na palestra, mas eu vou repetir 10 vezes. E enquanto a gente não entender que tudo o que acontece com a gente aqui faz parte do nosso. São remédios amargos necessários para a nossa evolução, não adianta, não tem progresso. Vai ficar passando e repetindo na mesma tecla até a gente aprender. Não tem jeito. E por isso que a fé, volto a dizer, tem essa contribuição de nos tornarmos mais resilientes, mais resistentes. Temos um desafio para passar, seja ele de saúde, seja ele de trabalho, seja ele de relacionamento com outra pessoa. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Porque a gente está aqui para isso. Ninguém recebe uma cruz mais pesada do que pode carregar. Essa é a verdade absoluta. Se a sua cruz é muito pesada, você vai ficar orgulhoso. Porque você tem força para carregar uma cruz pesada. Porque a gente não pode perder a fé, a gente não está sozinho, a gente tem um amparo do mundo espiritual. Aqui no centro, por exemplo, a gente tem uma aliança. Quantos anos, sabe? 83 fazer. 83 anos. E a gente já não passou aqui, a casa, a instituição,
por crise, instabilidade, dificuldade, a gente já não passou, já não superou, entendeu? Né? Com o apoio da espiritualidade. Então a gente precisa ter sair daqui na noite de hoje com a nossa fé fortalecida. Acreditar em Deus. Acreditar que a gente tem coragem e força para vencer os nossos desafios, por maiores que eles sejam. Né? Maiores que eles sejam, e às vezes bate aquela sensação de não vai dar, entregar os pontos. Isso é que a gente tem que lutar até a última gota de sangue. Terceira grande contribuição, né? Quando a gente acredita em Deus, quando a gente acredita na reencarnação, quando a gente acredita que tudo que a gente tem aqui, um estalar de dedos, acaba, a gente consegue ter mais força para vencer as duas grandes chagas da humanidade, que são cara, orgulho e egoísmo. Quando a gente acredita que, na realidade, todos nós vamos morrer, não tem sentido eu olhar para a pessoa do lado, seja por razões de classe econômica, social, sexo, que seja, achar que eu sou superior a ele. E todas essas distinções materiais, elas acabam. E espírito não tem classe social, espírito não tem sexo. No mundo espiritual, o que vale é a evolução espiritual de cada um. É a luz que cada espírito emana pela sua grandeza espiritual, pela sua evolução. Né? E a gente não faltam exemplos aqui que a gente tem, inclusive no Brasil, pessoas humildes, né, que têm, né, uma luz espiritual gigantesca. Então, quem tem fé, a fé robusta, acredita, entende e pratica isso, tende a ter mais força para combater o orgulho, para combater o egoísmo, para vencer, porque o orgulho ele cria uma ilusão, porque você ocupa uma posição de destaque na sociedade, porque você tem, né, frequenta um grupo ou tem uma profissão que seja, né, que naquela sociedade, naquele grupo te dê alguma proeminência, você acaba se iludindo achando que você é melhor que alguém. E não é. Então a fé, ela também, por isso é que é uma força propulsora, te ajuda a vencer o orgulho e o egoísmo. Todos nós temos as nossas sombras. Todos nós temos aquele momento que a gente, aqui foi o orgulho, aqui foi o egoísmo. Quando a gente consegue utilizar a fé como essa força motriz, essa força propulsora, a gente consegue ter mais força, mais energia para superar as dificuldades que o orgulho e o egoísmo nos colocam todos os dias. Outra, quarta e última contribuição que eu queria destacar aqui para vocês, e também dialogando um pouco com a última palestra que a gente teve aqui, né? Qual foi o conselho que a Joana de Ângeles deu para o Divaldo, né, quando ele ganha o continue ali de mais alguns meses? Se prepare, né? Vá se desapegando das coisas materiais, dos amigos. A fé, pessoal, a fé, ele é o grande elemento para nós aqui praticarmos o desapego, que a gente precisa. O que acontece é que a gente vive num mundo material, a gente não vive de fotossíntese, né? A gente não se alimenta de luz nem de água. A gente precisa trabalhar, né? A gente precisa praticar os atos materiais, porque a gente vive num mundo material. E muitas das vezes, né, quando a gente entra naquela rotina diária de trabalho, 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 a gente meio que esquece, né, que existe o mundo real, né? Que a gente está aqui de passagem, que a gente está aqui de aprendizado. E a fé é a grande janela que a gente tem. Não, peraí, calma. Né? Quem tem a fé, quem acredita em Deus, quem acredita, volto a dizer, na espiritualidade, na pluralidade de existências, quando para e enfrenta uma grande dificuldade material, consegue colocar, dar um freio de arrumação. E essa coisa do apego à matéria. A matéria, a gente vive num mundo material, a matéria tem a sua importância, é óbvio que tem. O problema é quando a gente erra na mão, na importância que a gente dá à matéria. E aí a gente começa a colocar a matéria acima de outros valores. E se a gente entendesse que quando morrer acaba, a gente não teria feito a mesma coisa. Então essa é uma boa perspectiva que a gente pode fazer na hora que a gente for avaliar os nossos atos. Cara, se eu morresse hoje, eu teria feito isso. Eu dei o valor adequado a esse bem material. Valia a pena ter criado esse estresse todo por causa dessa roupa, por causa desse carro, por causa desse negócio, por causa dessa empresa.
por causa dessa briga, por causa dessa discussão. Então, a fé, ela nos ajuda a colocar em perspectiva os nossos problemas, a entender que tudo que a gente passa aqui, qual é o grau de importância que a gente está dando para isso? Às vezes as pessoas consomem energia, o negócio quando você olha, para ver, caramba. A própria pessoa olha para trás e fala, nossa, perdi tanto tempo com aquilo, não fez sentido para mim, gastei energia, perdi um bom tempo da minha vida que eu poderia ter feito outras coisas e esse tempo não volta. Esse tempo não volta. Então, uma fé robusta, pessoal, tem pelo menos essas quatro contribuições, né? E para encerrar essa primeira parte da fé, porque a fé é a que vai viabilizar essa nossa ligação sincera, né? Essa nossa ligação genuína com o mundo espiritual, quando a gente para, né? E com base na fé a gente ora, a gente movimenta o nosso pensamento para conectar com a espiritualidade maior, né? Com os espíritos de luz, quando a gente pede socorro, quando a gente pede ajuda, é a fé. A força da nossa fé é o que vai determinar a força da nossa oração. A quantidade de energia que o nosso pensamento vai conseguir gerar. Quanto maior a nossa fé, quanto maior a nossa força de vontade, mais energia a gente canaliza. Quando a gente faz aqui ciclo magnético, as orações, quando a gente for para o passe, é tudo movimentação de energia. E essa movimentação de energia é pela força do pensamento. E essa força ela é tanto maior quanto maior for a nossa fé. Então, para encerrar esse tópico, algumas reflexões, né? Como anda a nossa fé? A gente pensar, né? Como temos reagido diante das adversidades? A gente para, a gente reclama, a gente procura entender por que que eu estou passando por isso. Eu e meu pai, a gente teve um problema no escritório, um caso recente. Eu falei, isso aqui deve ter alguma razão espiritual, não é possível. Não tinha solução. Materialmente falando, não tinha mais o que fazer. Já podia ser feito, foi feito. Não adianta se revoltar, não adianta reclamar, não adianta xingar, não resolve. Como é que está a nossa fé, pessoal? A nossa fé ainda vacila? A minha vacila demais. Eu não acreditei, né, no jogo Fluminense, coisa boba, né? Esporte. Não consigo acreditar no meu time. E dirá em assuntos, né, mais importantes que às vezes, pessoal, a nossa lente da matéria não consegue compreender. Às vezes a nossa lente da matéria não consegue compreender. Mais uma vez, naquele vídeo do Divaldo, que a gente falou na última vez, Divaldo descreve todas as energias positivas que ele recebeu quando foi divulgado na imprensa que ele estava doente e as orações que foram feitas, Brasil afora, né, mundo afora, né, para a recuperação dele. Fico até arrepiado. A gente não tem nem ideia, às vezes a gente para pensar, faz uma oração. Nossa presidente acabou de falar aqui, né, o espírito que vai para o outro lado, quando a gente se lembra. É a energia, pessoal, que vai. Ele recebe esse carinho, onde quer que ele esteja. E quando a gente realmente acredita nisso e coloca essa energia em movimento, muita coisa pode mudar. Não é porque os olhos da carne não veem que não acontece. Então, a fé de todos nós, eu acredito, né, faz parte do nosso grau evolutivo, ela ainda vacila. Mas ela vacila com que frequência? Sempre, toda hora? Às vezes vacila, mas eu... Não, calma. Preciso me lembrar que sou espírita, né? Então, assim, teve um cara chato lá semana passada que falou que preciso pensar um pouco antes de me desesperar. Por que vacilo? Talvez essa seja a pergunta mais interessante. Por que a sua fé fraquejou naquele momento? Por quê? Por quê? Porque o espírita, e aí uma visão em relação à questão da fé raciocinada, às vezes a gente fica tão racional, tão racional, tão racional, que a gente confunde a razão com a matéria. E porque a gente não consegue explicar com os nossos conhecimentos limitados da matéria, a gente acha que é milagre o que não pode acontecer. A gente sabe que não tem milagre, a gente sabe que a gente está mergulhado no fluido cósmico universal e que tudo é manipulação de fluido cósmico. Então, às vezes, a gente precisa, né, colocar um pouco em prática a nossa fé e estudar mesmo para entender como as coisas funcionam. Por isso que quem é espírita de verdade está sempre estudando,
Está sempre estudando, está sempre se aperfeiçoando. E tem sempre coisa nova para aprender, né? Então, talvez pensar um pouquinho nisso. Por que a minha fé vacilou? Né? Será que eu não estou materialista demais? Será que eu não estou me conectando pouco com a espiritualidade, com o mundo maior? Será que eu estou estudando pouco? Isso é muito pessoal, é de cada um. Mas é interessante porque a fé vai vacilar, pessoal. Faz parte do nosso grau evolutivo. Não é para ninguém se condenar. Não é para ninguém se sentir diminuído por causa disso. Né? Jesus mesmo falou entre os apóstolos, né? Se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles fariam coisas incríveis, movimentar a montanha, etc, etc. Claro que na linguagem figurada. Isso para os apóstolos, né? Lá atrás. Então, faz parte do nosso grau evolutivo. A grande questão que a gente tem que tentar pensar, para a gente poder melhorar, para a gente poder progredir, é por que a minha fé ainda está vacilando? Que às vezes, na hora do vamos ver, eu ainda. Às vezes o negócio, quando o problema é muito sério, eu nem penso. Nem imagino que, pô, Deus, eu disse na quarta-feira lá na casa, 8 horas da noite. Por que a gente só é espírita quarta-feira, 8 horas da noite? Né? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. É, avançando um pouco mais, e já caminhando para o final, a gente vai falar um pouquinho de consciência e fazer a ponte entre fé e consciência. Né? A gente já viu aqui que fé é muito mais do que acreditar. A fé robusta, a fé verdadeira, a fé raciocinada, aquela que a gente realmente acredita, ela é muito mais do que simplesmente um ato de crença. É uma força que move a gente para o progresso. A gente conseguir utilizar adequadamente. E a consciência? E a consciência? Se a gente tem fé, a gente precisa dar mais atenção à nossa consciência. Tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, a pergunta 621. Kardec pergunta para os espíritos assim: onde é que estão escritas as leis de Deus? Onde estão escritas as leis de Deus? Ciência. Na nossa consciência. Na nossa consciência. Então, Deus colocou em cada um de nós, todo mundo tem, essa bússola moral. Para usar a expressão do Kardec, esse sentinela vigilante. E aí eu volto mais uma vez à reflexão. Com que frequência a gente consulta a nossa consciência? Vamos tentar pensar ontem, na semana passada, aqueles deslizes que a gente deu. Todo mundo deu, ninguém precisa dizer quais foram os deslizes, mas todo mundo deu. Onde é que estava a nossa consciência nessa hora? Ela chegou pelo menos a dar um. Às vezes ela dá um estalozinho, ela deixa ela de lado e ainda assim a gente faz. Mas tem hora que a gente nem escuta, parece que ela está em algum lugar que eu não sei aonde, né? E ela só vem depois me lembrar que eu não poderia ter feito aquilo que eu já fiz. E aí, pessoal? Quando a nossa voz interior diz para a gente não fazer alguma coisa, a gente consegue deixar de fazer? Porque senão a gente vai ficar vivendo a vida todo dia e a gente não para pensar e não melhora. Espiritismo não é isso, é autoconhecimento, a gente se conhece para a gente melhorar, né? A gente tem essa bússola moral, essa sentinela vigilante dentro da gente, a gente escuta essa consciência. Se a gente ouvir, a gente é capaz de parar. Quando a gente não para por quê? O objetivo desse bate-papo todo é a gente não errar. Porque a consciência, a gente viu, são as leis de Deus que todos nós temos dentro de nós. Então, em tese, se a gente conseguisse ouvir a nossa consciência adequadamente, a gente não erraria, certo? Essa é a premissa. Então, o exercício que eu estou tentando propor aqui para vocês é que muitos autores e muitos palestrantes espíritas falam que a consciência é um despertar. Isso é muito bacana. É um despertar. É como se fosse um grande gigante que a gente tem dentro da gente que vai acordando. Dependendo do quê? Do nosso grau evolutivo, à medida que a gente consegue se conhecer, estudar, se aperfeiçoar e colocar em prática aquilo que a gente entende como ideal, aos trancos e barrancos. Então, se a gente não faz esse mergulho interior, se a gente não tem esse processo de despertar da nossa consciência, a gente não consegue consultá-la, como Kardec nos orienta. E aqui
é que eu acho que tem a grande correlação entre a fé e a consciência para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. A minha impressão é que a minha consciência, não sei a realidade de vocês, mas comigo, é que ela desperta, mas às vezes, principalmente por causa do orgulho e do egoísmo, é como se houvesse um barulho interior em que o orgulho e o egoísmo falam mais alto e abafam a voz da consciência. Então, naquele primeiro ímpeto, principalmente quando a gente age de forma intempestiva, de forma impetuosa, a gente faz. Normalmente é o orgulho, aquela coisa da vaidade, do ego, e depois a gente se arrepende. Aí aquela voz da consciência, né, que já está começando a ganhar forma, a gente está bem pesado, a gente fala, putz, não deveria ter feito isso. Vamos tentar reparar, enfim. Tem que ter humildade para isso, porque não é qualquer pessoa que faz isso. Reconhece o erro e procura reparar. Por isso que a fé, ela deve pautar esse processo todo da tomada de consciência. Tomada e despertar da consciência. Porque se a gente não tem fé, se a gente não consegue pautar esse processo todo pela fé, a gente não consegue explorar todo o potencial da nossa consciência. É como se a fé fosse o combustível da nossa consciência. A gente tem esse sentinela dentro de nós, mas ele precisa se alimentar de alguma coisa. Não adianta a gente ter a consciência, a gente ter aquela vozinha interior falando, não faz isso, não. Ah, vou fazer mesmo. O vou fazer mesmo é um problema, porque você ignora a lei de causa e efeito, que a gente aprende. É uma das leis divinas básicas. Se você causou dano a alguém, você vai reparar. Não tem jeito. Aí as pessoas, o espírita gosta de sofrer. Não, o espírita não gosta de sofrer. Ele só sabe que o sofrimento é uma consequência de uma conduta que você fez. Praticou. É um resgate, faz parte. Né? Não quer sofrer? Melhora. Você pode melhorar, a gente aprende aqui na casa espírita, pela dor ou pelo amor. Melhora, coloca o amor em prática. Né? A gente sabe que a caridade cobre uma multidão de pecados. Isso aí é jargão espírita já de muito tempo. Então, a fé e a consciência, elas precisam andar de mãos dadas. Senão esse nosso sentinela, ele acaba não funcionando como deveria. E mais, eu não sei com que frequência vocês fazem isso, né? Consultar, ver, fazer esse exame de consciência que Santo Agostinho sempre nos falava que fazia antes de dormir, né? É, às vezes, quando a gente faz esse processo de consulta à consciência, a gente precisa ter um ambiente bom, pessoal, para fazer essa análise. A gente não pode estar conturbado. O ideal não é que a gente faça essa análise depois de sair de uma discussão, né, no calor ali das emoções. Por quê? A gente sabe que quando a gente faz esse mergulho e começa a consultar a nossa consciência, às vezes vem umas respostas que a gente não quer ouvir. Às vezes vem umas respostas que a gente não gosta, podem gerar uma reação para as pessoas que são mais orgulhosas ainda mais negativa. Se eu me considero todo-poderoso e perfeito que não erro nunca, eu faço um exame de consciência e minha consciência fala, você está doido, você está totalmente fora de um padrão mínimo. A reação pode ser pior. E mais, a gente sabe que a gente vive no mundo e a gente a todo momento é influenciado por espíritos. Se a gente não tem esse exame de consciência pautado pela fé, se a gente não faz uma boa oração, pede a companhia dos espíritos amigos, a gente pode, nesse processo, acabar sofrendo uma influência, né, de espíritos não tão evoluídos assim, espíritos que não nos querem bem, e aí o nosso processo de consulta à consciência, na realidade, é quase uma consulta ao obsessor. Por isso é que a consciência e a fé, elas precisam andar de mãos dadas. Jesus não fala orar e vigiar à toa. Precisamos estar vigilantes sempre. Sempre. Senão, às vezes, uma consulta à consciência vem um conselho que não é o conselho da sua consciência. E você acaba fazendo besteira. Se iludindo. Quem não que errou e se justificou? Eu, então, advogado, sou campeão, né? Já me defendo direto, né? Já vem logo a acusação e a defesa num pacote completo. E eu não melhoro, continuo errando. É sempre com justificativa, eu fiz isso, não, eu fiz isso por causa disso. Não, mas nesse caso também ia fazer o quê? E a gente vai se justificando, vai se justificando.
e a gente não consegue sair do lugar, a gente não avança. A gente não avança. Então, é isso, pessoal. Acho que essas eram as conclusões que eu queria trazer aqui para vocês, principalmente em relação à nossa fé, ver como é que a nossa fé está no nosso dia a dia, nos nossos desafios, como é que anda a nossa consciência. A nossa consciência tem conseguido nos impedir de errar, né? O Espiritismo está aqui para que a gente evolua, para que a gente progrida. Se a gente continua errando e não avança, a gente vai acabar perdendo a encarnação, né? Não queremos ser exilados de capela, né? E terra avançar e a gente acabar caindo para um mundo inferior e virar espírito avançado, né? Missionário nesses mundos mais avançados. Precisamos avançar. Vamos errar, vamos claudicar, isso faz parte. Isso faz parte. A gente não pode perder a fé, a gente tem que sempre, como Kardec nos orientou, sempre consultar a nossa consciência, que é onde a gente tem as leis divinas, né, no nosso coração. Muito obrigado, pessoal. Muita luz para todos.